Você já teve alguma crise de identidade? Você sabe o que significa realmente descobrir a sua verdadeira identidade? Bom, esse tema está muito em alta hoje em dia, mas nós vamos conversar isso baseado em boa teologia, baseado na palavra de Deus. Então roda a vinheta aí que nós vamos conversar sobre isso e esse vídeo pode ser transformador, pode mudar realmente a sua vida. Ao contrário do que se imaginava, do que se vivia, do que se pensava sobre identidade, dos tempos ali dos nossos avós e antes deles, desde os primórdios da sociedade, nessa época que nós vivemos, nós temos uma característica muito forte. Essa é a geração mais personalizada que tem. Nós somos a geração selfie. Todos nós vivemos a nossa vida como se fôssemos protagonistas. Por causa das redes sociais, isso aumentou muito. E nós temos tudo meio que personalizado. A sua rede social, o seu algoritmo é diferente do meu, ou seja, o que aparece para você é diferente do que aparece para mim. Seja na Netflix, seja no Facebook, seja no Instagram, tudo hoje é personalizado. Nós temos aplicativos diferentes no celular, coisa que não se imaginava há um tempo atrás, então nós vivemos uma vida cada vez mais personalizada. Tudo é feito conforme o nosso eu. O eu, hoje em dia, nos nossos tempos, na nossa geração, ele ocupa o trono. O ego, ele toma os pensamentos, ao ponto que nós nos achamos, sim, protagonistas quase do mundo, como se ficasse tocando uma música épica na nossa cabeça e cada momento da nossa vida fosse uma cena de alguém muito especial em um filme. Isso mostra todo esse desejo de uma pessoalidade, de uma personalização em tudo que nós fazemos. Isso reflete o anseio do homem, do ser humano por identidade. Bom, e quando falamos de identidade do ponto de vista bíblico, nós não podemos esquecer que o ser humano ele foi feito, ele foi planejado, ele é plano de um Deus. E não de um Deus que nos criou e que se afastou de nós como quem deu impulso e nunca mais se aproximou de nós, mas sim de um Deus que se aproxima de nós e ele deseja nos ensinar a melhor maneira de viver e o que nós realmente somos, com a nossa verdadeira essência. Imagina uma caneta, eu não estou sem caneta aqui? Peraí, eu acho que tem uma aqui. Imagina uma caneta aqui, eu posso usar essa caneta como espeto de churrasco, eu posso usar essa caneta como chave de fenda, mas quem criou, quem idealizou essa caneta em cada um dos seus aspectos, em cada uma das suas funções, sabe dizer realmente para que serve esse objeto aqui que está em minha mão. Bom, nós temos um Criador e a resposta para quem nós somos vem dele. A caneta não pode dizer para si mesma o que ela é. Bom, nós vivemos uma geração que busca isso. Eu defino quem eu sou. Eu defino quem eu vou ser. Eu defino quem eu quero ser. Ao ponto que nós temos pessoas hoje em dia que se declaram até animais, não é isso? Se identificam como animais. Tem a sua identidade mudada por causa disso. Bom, Deus não nos criou para nós criarmos a nossa identidade. Deus nos criou para recebermos a identidade que vem dele. E com isso, Deus não está sendo egoísta. Quando Deus nos chama para buscar nele a verdadeira identidade, é porque só está realmente revelada, a nossa verdadeira identidade está revelada simplesmente nele, na sua verdade, naquilo que ele diz sobre nós. Maravilhoso que nós temos um Deus que não apenas se revela, mas ele diz sobre si, mas ele também diz sobre quem nós somos e quem nós podemos ser em sua presença. A verdadeira identidade vem de Deus. Nós podemos ser chamados filhos de Deus. Você que me ouve, você que me assiste nesse momento, se você receber, ou se você já recebeu Jesus, Cristo em sua vida, todo aquele que recebe Cristo como Senhor da sua vida e crê que Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus com F maiúsculo,
todo aquele que crer nisso recebe também dele, recebe também do Senhor essa identidade de filho. Jesus, quando veio aqui nessa terra, e nós sabemos por causa daquele versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único. Jesus, quando veio aqui na terra, ele veio como único Filho de Deus. Eu diria que é o Filho de Deus com um F maiúsculo, o Filho de Deus. Mas quando Jesus sobe aos céus, ele não é mais o unigênito de Deus, mas sim, ele dá início à expansão dessa família de Deus. E ele passa a ser o primogênito, ou seja, o mais velho, o primeiro, mas de muitos irmãos. Porque muitos viriam a crer no seu nome e também receberiam o poder de serem chamados filhos de Deus. E é muito importante para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, que nós tenhamos compreensão de quem nós somos. Nós podemos ver isso na palavra de Deus, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler? No versículo 17 do capítulo 1, diz assim, o apóstolo Paulo orando, diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Entendermos a esperança para aquilo que Deus nos chamou é essencial. Entendermos o que Deus diz sobre nós e o que Deus quer de nós é essencial para uma vida na presença de Deus, desse Deus que se revela e deseja se relacionar conosco. Paulo também desejava que os irmãos entendessem mais a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco. Nós, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse mesmo poder em Jesus Cristo. Então veja, entendermos a realidade de quem nós somos em Deus é mais importante do que qualquer coisa. É mais importante do que a profissão que eu vou ter, é mais importante do que até a família que eu vou ter. Saber quem eu sou em Deus. Bom, nós vemos como isso é importante na vida do próprio Filho de Deus, Jesus. Nós vamos ler em Mateus agora, Mateus 3, final do capítulo 3, como isso foi também muito importante na vida de Jesus e como isso também tentou, como Satanás também tentou atacar justamente esse senso de identidade em Jesus. A palavra de Deus diz assim, Jesus, em seu batismo, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: e assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz, vamos se ater a isso, dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Veja, logo após esse momento de batismo, a palavra de Deus continua dizendo: em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mais à frente, o diabo diz, verso 6, e ele diz novamente: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Bom, veja bem, Satanás, ao tentar Jesus, ele tentou atacar primeiro a identidade de Jesus. Mas Jesus já havia ouvido dos céus a voz do Pai maravilhoso, que antes mesmo de Jesus operar o seu ministério, ou antes mesmo de Jesus vencer o próprio Satanás, Jesus recebe esse abraço maravilhoso do Pai, dizendo: tu és o meu filho, em quem eu tenho muito prazer.
É maravilhoso saber que em Jesus, por estarmos em Jesus, que é o Filho de Deus, nós podemos também ter essa certeza que nós somos filhos de Deus e de maneira imerecida. A nossa filiação, nós somos colocados para essa família, não por merecimento, não por mérito nosso, mas simplesmente por crer em Jesus. Ah, meu querido, se você em algum momento tentou buscar a sua identidade em Deus, mas da maneira errada, através do seu mérito, saiba, meu querido, não é esse o caminho que Deus abriu para nós trilharmos, mas sim um caminho que recebe, que começa recebendo essa filiação, ao simplesmente crer em Jesus, se arrependendo dos seus pecados. Você recebe essa filiação para assim, a partir do momento que você recebe essa filiação, que você viva de acordo como sendo um filho amado de Deus. Veja bem, primeiro você recebe essa filiação. E quando você recebe essa filiação de Deus, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. A palavra de Deus, ela vai dizer que o Espírito Santo confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Deus, ele quer gerar em nós essa certeza. E por que essa certeza é importante? Porque eu vejo muitos irmãos que quando passam por um momento de erro, quando pecam, quando se estressam com algum parente, se sentem tão mal, mas tão mal, como se Deus tivesse rasgado a sua identidade, a sua certidão de filho dele. Não. Deus, ele quando nos chamou, ele não nos chamou baseado no nosso mérito. Ele deu para você essa filiação por graça, graça imerecida. Ele nos chamou para vivermos seguindo os passos do seu Filho amado. E que em meio aos tropeços, nós podemos estar tranquilos, sabendo que o nosso Pai não nos acusa, mas nos perdoa. Então, nesse início, eu já queria traçar 2 pensamentos aqui com você, bem prático. Não deixe a sociedade dizer quem você é, seja você jovem, seja você mais velho. Não deixe nenhum movimento político ou identitário dizer quem você é. Deus, ele tem uma identidade para você, ele tem um espírito que clama Abba, Pai, que faz que você reconheça esse Pai maravilhoso em sua vida. Então, não busque a identidade lá fora, mas assim como um manual de instruções, busque no manual de instruções, leia a palavra de Deus, meus irmãos. Leia, sabe por quê? Não sei se já aconteceu contigo, mas aconteceu comigo já. Momentos em que eu estive distante do texto bíblico e eu estava me achando certo ou com um tipo de pensamento. Mas que quando eu cheguei diante do espelho que é a palavra de Deus, eu percebi, caramba, não faz sentido isso que eu estou pensando. É uma mentira de Satanás. É uma mentira, seja minha, seja de Satanás. Mas não é verdade. Não é isso que Deus quer de mim. A boa, perfeita e vontade, boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai está expressa no texto bíblico. Então leia, medita, porque a palavra de Deus diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta ali na roda dos escarnecedores, dos zombadores, mas antes o seu prazer está nos ensinamentos do seu Pai. Aqui, eu e você recebemos dessa glória, desse amor, que é entender a vontade de Deus. Falando ainda sobre tentação. Não acredite nas mentiras de Satanás. Firme e responda às mentiras de Satanás com a verdade da palavra de Deus e do amor de Deus pela sua vida. Nosso Deus, ele diz que nós somos amados mesmo que nós não nos sintamos assim. Isso é maravilhoso.
mas Ele quer que nós mergulhemos nesse amor. Assim como Jesus mergulhou naquelas águas e ouviu do céu essa voz de amor. E no contexto de tentação, nós percebemos que essa sempre foi a proposta de Satanás. A proposta de Satanás foi sempre que o homem definisse a sua própria identidade, que o homem moldasse para si, como quem molda um ídolo, a sua própria identidade. Vamos olhar no texto de Gênesis, o momento da tentação, o diálogo da serpente, de Satanás com a mulher. Gênesis 3. A palavra de Deus diz no versículo 3 do capítulo 3 de Gênesis. Diz assim: a mulher respondendo à serpente: mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Agora veja mais uma vez a fala da serpente. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe, no dia em que comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eis aqui, mais uma vez, o convite de Satanás, de nós sermos aquilo que nós queremos ser. Ah, eu quero ser como Deus, talvez pensou Eva. Que isso? Deus quer me proibir de ser o que eu quero? Eu quero ser conhecido do bem e do mal, então eu vou comer também desse fruto. Provavelmente uma pessoa que não entendeu a sua identidade, a mulher não entendeu a sua identidade, que Deus queria que ela construísse na presença dele, tanto ela como seu marido. Cuidado com o grito de independência que a nossa geração tanto diz que deseja gritar. Onde nós vivemos essa personalização e muitas vezes nós trazemos isso para a nossa vida espiritual. E não, isso nos impede de mergulharmos em quem nós somos. Nós somos chamados, nós que recebemos desse Espírito, nós somos regenerados como filhos de Deus. Essa identidade, certamente, ela não nos livra de nós termos momentos de dificuldade. Então, não é isso que eu estou falando como se fôssemos super-heróis, não. Mas essa identidade, ela nos ajuda a calibrar as nossas reações aos momentos de dificuldades. Nós podemos até ficar perplexos, muitas vezes assustados, mas não desanimados, porque sabemos que Deus, Ele nos ama e nos chama para prosseguirmos em Sua presença. Então, meu querido, se você passa alguma dificuldade, não acredite numa mentira pragmática que é dita em nosso meio, muitas vezes, de dizer que se você é filho de Deus, você não pode ter tristeza. Não, não é assim, não é tão simples assim. Você pode sentir dor, angústia. Lembra, Jesus chorou. Lembra, Jesus suou sangue. Mas em meio a esses momentos, você pode buscar um Deus que se manifesta, sim, em meio às nossas fraquezas. Eu estive internado com infecção generalizada no CTI. E no meio daquela ali tristeza, daquele ambiente escuro do CTI, com o som dos aparelhos, né, medidores dos sinais vitais ali do meu lado, e de fralda, e passando aquela dificuldade. Teve um momento que eu consegui ir no banheiro, e quando eu fui ali, eu tive um momento só eu e Deus. E foi uma das orações mais gostosas que eu fiz nos meus últimos dias. Ali eu pude entender que nem a doença, nem a tristeza pode me separar do amor de Deus. Nem a morte. Deus, Ele chamará os seus filhos da morte. E eles terão seu corpo glorificados. Quero te lembrar que quando nós ressuscitarmos naquele grande dia,
Nós não seremos almas flutuantes, não. Mas o nosso corpo, esse seu corpo, meu corpo, ele será transformado em um corpo glorioso na presença de Deus. Eu gostaria de repetir essa esperança, que muitas vezes parece óbvia para nós, mas é a âncora que nos firma nos dias maus. Essa certeza que nós somos filhos de Deus e podem fazer o que quiser com o nosso corpo. Esse corpo de humilhação. Mas lá no nosso íntimo, nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Ah, não deixe o inimigo roubar isso de você, meu querido. Não deixe. E como filhos de Deus que somos, essa filiação e esse relacionamento com a paternidade de Deus, ela encontra a sua completude na igreja, no meio dos nossos irmãos. Ser filho de Deus não é viver isolado, mas sim nós vivermos em comunidade, como uma família, como esse povo que Deus chamou e criou, chamado igreja. Nós somos chamados para vivermos em unidade. De modo que aquilo que começamos falando nesse vídeo, que vivemos esse momento de personalização de tudo. Em tudo somos personalizados e a minha identidade importa mais do que qualquer coisa nesse mundo. Por mais que a minha identidade não faça sentido para nada e para ninguém, o que importa é a minha identidade. Nós vemos o Evangelho quebrando isso, mostrando que o Evangelho é contracultural, é contra essa cultura vigente da individualidade, a cultura da selfie. Não estou falando mal da selfie, a gente pode tirar selfie, tá? Estou usando isso como um recurso para ilustrar aqui. A cultura onde o eu é importante, onde o like que eu recebo acaricia o meu ego. Em meio a essa cultura, nós temos o convite para vivermos em comunidade. Ser filho de Deus é viver em uma família. Deus, ele não quer nenhum de seus filhos isolado. Porque não tem como você e eu, não tem como nós aprendermos a ser mais parecidos com Jesus isolados. Não tem como nós desenvolvermos o fruto do Espírito isolados. Como que eu vou desenvolver a paciência? Como eu vou desenvolver o amor isolado? Não tem como. Você precisa desse irmão. Porque Jesus, ele também nos chama de irmão. E ele quer que nós vivamos assim, em comunidade. Jesus fundou um povo, não um povo vertical, onde tem maiores que oprimem os menores, não, mas Deus criou um povo na horizontal, onde todos se abraçam. Onde nesse povo, sim, realmente ninguém larga a mão de ninguém. Porque todos vivem por um só. E isso nos livra de nós vivermos como protagonistas. Você não precisa viver com o peso de ser o protagonista, porque no reino de Deus nós já temos um filho mais velho que já é o protagonista, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim é o cabeça do corpo. E nós somos muitos membros. E eu preciso viver em comunidade para desenvolver os dons que Deus me deu. Sim, Deus vai dar dons diferentes para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Isso também é um dos benefícios de nós sermos chamados filhos de Deus. Jesus, subindo ao alto, ele deu dons a cada um de nós. E se você ainda não descobriu, uma maneira de você descobrir o seu dom é servindo aqui na igreja. É trabalhando em amor. E ali, os seus próprios irmãos dessa família maravilhosa vão te ajudar, dando um feedback, falando, poxa, meu irmão, eu gostei da palavra que tu trouxe, creio que tu é chamado para isso. Poxa, irmão, aquele louvor que você cantou foi bênção, edificou a minha vida. Nós estamos aqui para nós estimularmos uns aos outros ao crescimento da fé,
Deus ele não quer consumidores isolados no seu mundo, como quem faz compra no seu aplicativo da fé personalizado. Mas Deus quer que na segunda-feira você e eu mande mensagem para o nosso irmão. O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus não se envergonha de ser chamado nosso irmão. E que nós temos um intercessor, um sacerdote, que é Cristo, que veio em fraqueza como nós e por estar rodeado de fraqueza, Ele quer que nós também estejamos rodeados de fraquezas. Seja a fraqueza do nosso irmão, para nós podermos ajudá-lo e também sermos ajudados nas nossas fraquezas. Então, meu querido, eu gostaria de dizer, não existe nada melhor do que receber tudo isso que Jesus conquistou na cruz por nós. E mergulharmos a cada dia, e lermos a sua palavra e aproveitarmos a comunhão e termos a certeza que nós temos o Espírito Santo e que nada, nem a morte, nem a vida, pode nos separar desse amor. E nada pode rasgar essa certidão de filiação, pois nós estamos firmes nele e nós fomos selados e nosso endereço é estar com ele para sempre, por toda a eternidade.